Eu nunca te amei um dia sequer em 40 anos. Você foi apenas conveniente, disse o marido à esposa durante as bodas de Ruby. Então ela se levantou e revelou o que vinha escondendo todos esses anos. Sua irmã deixou o copo cair, e os convidados ficaram atônitos com o que ouviram. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de que país você está assistindo a este vídeo. Boa audição! O Caxangá Country Club era um cenário de pura elegância naquela noite fresca de maio. Seu grande salão brilhava sob a luz acolhedora dos lustres, com o suave zumbido da celebração preenchendo o ambiente. Era o aniversário de casamento de 40 anos de Beatriz e Ricardo Nogueira, um marco celebrado com rosas vermelho-rubi, adornando todas as mesas e o tilintar das taças de champanhe pairando no ar. Amigos, familiares e algumas autoridades locais estavam presentes, e suas risadas serviam de testemunho ao amor aparentemente duradouro do casal. Beatriz, deslumbrante em um vestido azul florido e um colar de pérolas que refletia a luz, movia-se com elegância entre os convidados. Seu sorriso era polido, mas havia nele uma profundidade indecifrável. Já Ricardo, grisalho e estoico, permanecia ao lado dela, seu charme uma máscara ensaiada que escondia a tempestade prestes a emergir. A noite atingiu o auge quando o casal subiu ao palco para o discurso comemorativo. A sala silenciou de imediato, todos os olhares voltados para os dois. Ricardo pigarreou. Sua voz cortou o silêncio com um tom arrepiante. 40 anos é muito tempo, começou ele, lançando o olhar pela plateia antes de fixá-lo em Beatriz. E eu cheguei a uma conclusão. Beatriz, eu nunca te amei um dia sequer nesses 40 anos. Você foi só por conveniência. Um suspiro coletivo percorreu a sala. As palavras caíram como um tapa. O sorriso de Beatriz congelou. Suas mãos tremiam ao agarrar o microfone. Seus olhos castanhos arregalados refletiam o choque. O salão mergulhou em silêncio absoluto. Os convidados se inclinavam para a frente, quase sem respirar. Com uma respiração lenta e deliberada, Beatriz endireitou a postura, ainda que a voz trêmula. Apesar de tudo, manteve-se majestosa. Conveniente, você diz? Respondeu, em um tom mais firme do que esperava. Pois bem, Ricardo. Se é noite de revelações, eu também tenho algo para dizer. Algo que talvez explique por que eu permaneci todos esses anos. Sua irmã, Marta Nogueira, sentada à mesa da frente, soltou um grito agudo. A taça de champanhe escorregou de seus dedos e se espatifou no chão polido. O som ecoou como um tiro, atraindo todos os olhares. Os convidados trocaram expressões de espanto, curiosos com o que viria a seguir. O sorriso irônico de Ricardo vacilou. Ele apertava o pódio com força. O que você está fazendo, Beatriz? Sibilou ele. Mas ela balançou a cabeça, firme. Ah, eu não estou brincando, Ricardo. Você pensa que esse casamento foi só conveniente para você? Também foi para mim, de certo modo. Mas não pelos motivos que você imagina. Ela fez uma pausa dramática, deixando a tensão tomar conta do ambiente. Seus olhos brilhavam com lágrimas que ainda não haviam caído. Quando nos casamos, eu já estava grávida. Mas a criança não era sua. A sala foi tomada por murmúrios. O rosto de Ricardo perdeu a cor. Ele abriu e fechou a boca repetidamente, como um peixe fora d'água. Marta cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Beatriz lançou à irmã um olhar suplicante antes de se voltar à multidão. O pai era André Santana, um homem que eu amava com todo o coração. Ele trabalhava na fábrica do meu pai. Nós planejávamos fugir juntos, mas ele morreu atropelado poucas semanas antes do casamento. Minha família me obrigou a me casar com Ricardo para salvar a reputação, para dar um nome ao meu filho. E Ricardo precisava de uma esposa para garantir sua herança. Ela respirou fundo. Foi uma transação. Nunca foi uma história de amor. Os convidados estavam paralisados, reconstruindo o escândalo em suas cabeças. Os sussurros aumentavam a cada segundo. Mas Beatriz ainda não havia terminado. O que eu não sabia naquela época, continuou, agora em um sussurro conspiratório, era que Ricardo também tinha seus próprios motivos mais obscuros.
Ele não era apenas conveniente para mim. Ela encarou o público, a voz ainda mais firme. Eu era um escudo para ele. E hoje, à noite, eu vou expor tudo. Ricardo avançou com o rosto tomado de raiva, mas os seguranças o contiveram rapidamente. A multidão observava, hipnotizada, enquanto a história mergulhava em uma teia de segredos que prometia revelar muito mais. O grande salão do Caxangá Country Club pareceu encolher diante da revelação. O ar estava carregado de choque e expectativa. Ricardo lutava contra os seguranças, seu rosto uma mistura de fúria e desespero. "Você é uma mentirosa!" berrou a voz embargada. A multidão murmurava, os olhares oscilando entre ele e Beatriz. Ela se manteve ereta, seu colar de pérolas brilhando como um símbolo de resiliência, seu olhar firme, apesar do caos. Marta permaneceu curvada, seus soluços uma corrente silenciosa que ecoava no drama crescente. A taça de champanhe, estilhaçada a seus pés, era um símbolo claro do desenrolar da noite. Beatriz ergueu a mão, silenciando a sala com um gesto que carregava a autoridade de 40 anos de verdade reprimida. "Mentirosa, eu sou", disse ela, sua voz cortando os protestos de Ricardo. "Então vamos ouvir o seu lado, Ricardo. Diga a eles por que você se casou comigo. Por que precisava de mim tão desesperadamente a ponto de apagar André da minha vida?" A menção de André causou um arrepio na multidão. A curiosidade agora era uma força palpável. A resistência de Ricardo enfraqueceu. Seus ombros caíram enquanto os seguranças o seguravam com mais força, mas seus olhos ardiam com uma mistura de desafio e medo. Marta ergueu a cabeça, o rosto pálido e banhado em lágrimas, enquanto sussurrava: "Bia, por favor, Beatriz." Virou-se para a irmã, a expressão suavizando-se por um instante. "M, você já carregou isso por tempo demais. É hora de eles saberem." Ela encarou a plateia novamente com a voz firme. Marta estava lá na noite em que André morreu. Ela viu o carro que o atropelou. Viu quem estava dirigindo. Não foi um acidente, senhoras e senhores. Foi assassinato. A sala explodiu em suspiros. Cadeiras arrastaram-se enquanto alguns se levantavam. Outros apertavam o peito em choque. A risada de Ricardo era amarga, um som oco que só aumentava a tensão. "Você acha que pode provar isso?" Ele zombou. Mas o sorriso de Beatriz era frio. "Ah, eu posso." Marta guardou as provas. Fotos. Uma carta sua admitindo. Ela entregou à polícia que já está a caminho. Os murmúrios da multidão se transformaram em rugidos, e a bravata de Ricardo ruiu. Seus joelhos cederam ligeiramente. Beatriz continuou com o tom inabalável. "Descobri anos depois, mas fiquei em silêncio. Eu precisava proteger meu filho, Lucas, e Marta. Ricardo nos ameaçou, usou seu poder para nos manter em silêncio. Mas hoje, isso acaba. Lucas se adiantou então, um homem alto, com os penetrantes olhos azuis de André e o queixo determinado de Beatriz. A sala ficou em silêncio novamente, todos os olhos voltados para ele, enquanto falava. Eu sou a criança que ela carregava. Aquela que Ricardo reivindicou como sua. Mamãe me criou sabendo a verdade, protegendo-me de sua crueldade. Esta noite, resgatamos nossas vidas. Os convidados assistiam, fascinados, enquanto a história tomava um rumo em direção à justiça. A câmera se demorava no rosto resoluto de Lucas, prometendo mais revelações por vir. Mas o drama não havia terminado. Beatriz se virou para Ricardo, sua voz transformando-se em um sussurro arrepiante. Você se casou comigo por conveniência. Sim, mas não era só pelo dinheiro da minha família. Você estava fugindo de alguma coisa, não é? Uma dívida, um escândalo, um passado que achou que eu enterraria com o meu silêncio? O silêncio de Ricardo era condenatório. Seus olhos cintilavam, como se buscassem uma fuga que não existia mais. O som das sirenes ficou mais alto lá fora. Um sinal de que a polícia estava próxima, e a multidão se aproximou, ansiosa para ver como o confronto se desenrolaria. Marta se levantou, enxugando as lágrimas, e entregou um pequeno envelope a um policial que acabara de entrar. Está tudo aqui, disse ela, com a voz trêmula,
mas firme. A prova. Ele não pode negar. O oficial assentiu e se aproximou de Ricardo, que agora parecia um animal enjaulado. Beatriz pegou a mão de Lucas, com as forças renovadas pela presença do filho e da irmã. Não se trata apenas de nós, disse ela à multidão. Trata-se da verdade prevalecer. E Ricardo, ele enfrentará as consequências de seus atos. A câmera deu um zoom na expressão derrotada de Ricardo, enquanto ele era levado embora, sob os sussurros de admiração dos convidados. Mas as palavras seguintes de Beatriz sugeriram uma camada mais profunda. Há mais nesta história, disse ela, com os olhos brilhando com uma mistura de tristeza e triunfo. Um segredo final que mudará tudo. A tela mantinha o suspense crescendo em seu rosto, garantindo que os espectadores ficassem até o final para descobrir a última reviravolta desta história emocionante. O grande salão do Caxangá Country Clube fervilhava com uma mistura de choque e expectativa, enquanto Ricardo era escoltado para fora pela polícia, com as mãos algemadas atrás das costas e sua postura outrora orgulhosa reduzida à derrota. As rosas vermelho-rubi sobre a mesa pareciam quase zombeteiras agora, sua cor vibrante contrastando fortemente com as ilusões despedaçadas da noite. Beatriz estava no centro do palco, seu vestido azul florido refletindo a luz, seu colar de pérolas, um símbolo da elegância que ela mantinha, apesar do caos. Lucas, seu filho, estava ao seu lado, sua presença uma força silenciosa, enquanto Marta, ainda tremendo com a confissão, agarrava-se ao braço de Beatriz, buscando consolo na irmandade, que suportara décadas de segredos. Os convidados, uma mistura de velhos amigos, parentes distantes e autoridades locais, permaneceram sentados, com os olhos arregalados de desejo pelo próximo capítulo daquele drama que se desenrolava. O som dos protestos de Ricardo desapareceu, enquanto ele era levado para fora, substituído pelo suave zumbido de sussurros e pelo tilintar ocasional de um copo pousado rápido demais. Beatriz respirou fundo, seu olhar percorrendo a sala, certificando-se de ter a atenção de todos antes de falar novamente. Eu disse que havia mais, disse ela com a voz firme, mas carregada de uma emoção que sugeria uma ferida mais profunda. A confissão de Ricardo, seu crime, é apenas parte da história. Há uma razão para eu ter ficado em silêncio por tanto tempo, uma razão para tê-lo deixado pensar que tinha vencido. Lucas apertou a mão dela, num encorajamento silencioso, e Beatriz continuou. Quando me casei com Ricardo, eu era uma jovem mulher, de coração partido e grávida, sem ninguém a quem recorrer além da minha família. Eles viam Ricardo como uma solução. Um homem respeitável, de boa família, que precisava de uma esposa para garantir sua herança. Mas o que eles não sabiam, o que eu mesma não soube até anos depois, era que Ricardo estava afundado em dívidas, jogos, investimentos ruins, uma série de empreendimentos fracassados. Ele estava à beira da ruína. O dinheiro da minha família era sua tábua de salvação, e ele faria qualquer coisa para obtê-lo, inclusive assassinato. Um murmúrio percorreu a multidão, e alguns convidados trocaram olhares cúmplices, como se pedaços do passado de Ricardo estivessem se encaixando. A voz de Beatriz ficou mais suave, mais reflexiva. A morte de André não foi apenas por ciúmes. Sim, Ricardo sabia que eu amava André. Sabia que planejávamos fugir juntos, mas era mais do que isso. André descobrira as dívidas de Ricardo, seus negócios com pessoas desagradáveis. Ele o confrontou. Ameaçou expô-lo para alertar minha família. Então Ricardo o silenciou. Atropelou-o em uma rua tranquila e fez parecer um acidente. Marta soltou um soluço engasgado, sentindo a culpa pesar. Eu vi acontecer. Sussurrou ela, alto o suficiente para que as primeiras filas ouvissem. Eu estava voltando da fábrica para casa, pegando um atalho pela Rua das Palmeiras. Vi o carro de Ricardo acelerar. Vi André tentar sair da frente. Fiquei paralisada. Eu não sabia o que fazer. Quando corri até ele, já era tarde demais. Ricardo foi embora, e eu não contei a ninguém. Eu estava com medo. E então, Bia precisou de mim. Ela estava grávida.
vulnerável. Achei que ficar quieta era a única maneira de protegê-la. Beatriz colocou a mão no ombro de Marta. Seu toque era um perdão silencioso. Vocês fizeram o que achavam certo, disse ela, voltando-se para a multidão. Mas o plano de Ricardo não se limitava a André. Ele se casou comigo achando que havia garantido seu futuro. Ele não sabia que meu pai já havia protegido a riqueza da nossa família, depositando-a em um fundo que Ricardo jamais poderia tocar. Por 40 anos ele achou que tinha vencido. Achava que tinha nos enganado. Mas estava enganado. Os convidados se inclinaram para a frente. A curiosidade era palpável. A voz de Beatriz assumiu uma nova intensidade. A confiança era para Lucas, meu filho. Meu pai sabia que Ricardo não era o homem que aparentava ser, e garantiu que nosso legado fosse para o meu filho, não para o meu marido. Ricardo passou décadas tentando invadir essa confiança, me manipulando, me ameaçando, achando que eu cederia, mas eu não cedi. Fiquei porque sabia que um dia teria forças para expô-lo e dar a Lucas o que era dele por direito. Lucas se adiantou, com a voz calma, mas firme. Eu sei a verdade desde a adolescência. Mamãe me contou sobre André, sobre a crueldade de Ricardo. Planejamos esta noite juntos, não apenas para comemorar um aniversário, mas para acabar com um pesadelo. Esta noite, assumo o controle do fundo, e Ricardo enfrentará a justiça pelo que fez ao meu verdadeiro pai. A sala explodiu em aplausos, uma mistura de admiração e alívio, mas Beatriz levantou a mão, silenciando-os. Só mais uma coisa, disse ela, a voz quase sussurrando. Algo que Ricardo nunca soube. Algo que nem mesmo Lucas compreende completamente. É sobre André. E uma promessa que fiz a ele antes. De morrer. A câmera deu um zoom em seu rosto, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. O suspense aumentando à medida que a história prometia uma revelação final de cortar o coração. O grande salão do Caxangá Country Club estava imerso em um silêncio tenso, o ar carregado pelos ecos das revelações de Beatriz. Os lustres lançavam um brilho suave, quase etéreo, sobre os convidados restantes, cujos rostos eram uma mistura de admiração, compaixão e expectativa. Ricardo havia sido levado. O som de suas algemas tilintando desapareceu na noite, deixando para trás um vazio que Beatriz agora preenchia com sua presença imponente. Lucas estava ao lado dela, o maxilar cerrado de determinação, enquanto Marta se agarrava ao braço da irmã, o rosto banhado em lágrimas, um testemunho do desgaste emocional daquela noite. As rosas vermelho-rubi sobre as mesas pareciam murchar, sob o peso da verdade. Sua tonalidade vibrante. Um símbolo desbotado de um casamento construído sobre mentiras. As últimas palavras de Beatriz pairaram no ar. Uma promessa de um último segredo que atraiu todos os olhares. Ela enfiou a mão na pequena bolsa que carregava, com os dedos ligeiramente trêmulos, ao retirar um envelope desgastado, com as bordas amareladas pelo tempo. Isto, disse ela, erguendo-o para que todos vissem, é a última parte desta história. Uma carta de André escrita na noite anterior à sua morte. Ele me entregou, pedindo que eu a guardasse em segurança, que a abrisse apenas se precisasse de forças para revidar. A multidão se inclinou para a frente, prendendo a respiração enquanto ela rompia o lacre com cuidado, as mãos se firmando a cada segundo. Ela desdobrou a carta, com a voz trêmula ao começar a ler. Minha querida Beatriz, se você está lendo isto, significa que eu parti e você está diante de uma escuridão da qual eu não pude te proteger. Saiba que eu te amei de todo o coração, e nosso filho, carregará meu espírito. Mas há mais. Descobri algo sobre Ricardo, algo que pode arruiná-lo. Ele não está apenas endividado. Está ligado a uma organização criminosa que lava dinheiro através da minha fábrica. Eu o confrontei, e temo que ele fará de tudo para me silenciar. Se ele fizer isso, use esse conhecimento. Há um livro-razão escondido no antigo depósito do feitor, atrás do terceiro painel na parede esquerda. Ele prova tudo. Lute pelo...
Nosso filho. Beatriz. Lute por nós. A sala irrompeu em sussurros atordoados. A revelação adicionou uma camada de perigo e intriga a uma noite já explosiva. Beatriz abaixou a carta, seus olhos encontrando os de Lucas. Aquele livro Razão, disse ela, é o motivo pelo qual Ricardo matou André. É por isso que ele se casou comigo, para me controlar, para me impedir de encontrá-lo. Mas eu o encontrei anos atrás, quando voltei para a fábrica após a morte do meu pai. Eu o mantive escondido, esperando o momento certo. Esta noite, esse momento chegou. Ela acenou para um policial que se demorava perto do palco, e ele se adiantou, segurando um livro grosso, encadernado em couro. O livro Razão. Lucas o pegou das mãos do policial, com as mãos firmes, enquanto o abria, revelando páginas de registros meticulosos, datas, valores, nomes de figuras obscuras ligadas aos negócios de Ricardo. Não se trata apenas do assassinato do meu pai, disse Lucas, com a voz cheia de autoridade. Trata-se de derrubar uma rede que Ricardo construiu. A polícia usará isso para desmantelá-la, para garantir que ninguém mais sofra como nós. A multidão aplaudiu. Uma mistura de alívio e admiração tomou conta da sala. Mas Beatriz não tinha terminado. Tem mais uma coisa, disse ela, suavizando a voz. André escreveu um pós-escrito. Ele disse que se eu encontrasse o amor novamente, eu deveria aceitá-lo, porque ele queria que eu fosse feliz. Por 40 anos, pensei que isso significava ficar com Ricardo, proteger nosso filho. Mas agora vejo que significa deixar ir. Lucas, você é minha força agora. E Marta, você é meu coração. Juntos, somos livres. Ela os abraçou, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto, e os convidados se levantaram, seus aplausos uma onda estrondosa de apoio. A câmera girou para o livro Razão, depois para o lugar vazio onde Ricardo estivera, antes de se fixar em Beatriz, Lucas e Marta, que saíam do salão de braços dados. A tela escureceu, e o texto apareceu. Justiça feita. Amor perdura. Um legado recuperado. Mas quando os créditos começaram a passar, um som fraco, um telefone tocando, insinuou uma possível continuação, garantindo que os espectadores assistissem até o final, imaginando o que viria a seguir. Lá fora, o ar da noite estava fresco, as estrelas obscurecidas pelo brilho das luzes da polícia. Beatriz fez uma pausa, olhando para o livro Razão nas mãos de Lucas. Conseguimos, sussurrou ela. Por André, Marta assentiu, enxugando os olhos. E por nós. Lucas sorriu com uma leveza rara na expressão. Pelo futuro. A câmera se demorou em suas silhuetas contra a fachada do Caxangá Country Club, a história concluindo com uma sensação de encerramento, mas deixando uma porta para a imaginação. Um gancho perfeito para manter o público envolvido.